Você já orou por um filho e teve a sensação de que nada estava acontecendo? Já viu uma criança inquieta, distante das coisas de Deus e se perguntou se algum dia aquilo mudaria? Hoje nós vamos conhecer a história de uma mãe que continuou orando mesmo sem enxergar resultados imediatos. Ela não viveu para ver o fruto completo das suas orações, mas o menino que fugia da igreja se tornou mundialmente conhecido como Irmão André, que contrabandeou milhões de Bíblias para países onde o cristianismo não era permitido. E uma das maiores lições dessa história é: mães fiéis plantam sementes que muitas vezes florescem muito tempo depois. 3 palavras que resumem o que nós vamos aprender nesse vídeo são oração, perseverança e coragem. A mãe de André vivia numa pequena vila da Holanda. Todos os domingos ela preparava a família para ir para a igreja. E André não gostava daquilo. Na hora do culto, ele fugia pela porta dos fundos. E aquilo entristecia profundamente a sua mãe. O livro diz: ela não conseguia entender por que as questões de Deus e da igreja deixavam o jovem André tão incomodado, mas orava ainda mais fervorosamente pela alma eterna dele, bem como pelo trabalho da sua vida. Mais pra frente, o livro vai contar várias situações e vai mostrar pra gente o quão ousado, inquieto e impulsivo André era. Ele aprontava muito. Na infância, ele jogou fogos de artifício em alguns soldados alemães durante a guerra. Mais pra frente, mais tarde, não lembro exatamente quando, ele colocou açúcar no tanque de um carro militar. Gente, imagina isso. Tudo indicava que ele teria uma vida rebelde, sem direção. Uma pessoa difícil de lidar. Mas aqui existe algo poderoso que a gente pode aprender sobre mães que perseveram em oração. Mesmo quando os filhos fogem, dão trabalho, elas continuam orando, continuam intercedendo pela vida desses filhos, independente daquilo que elas estão vendo. O tempo passou e anos depois, André entrou no exército para se divertir, para viver uma aventura. E, gente, ele era tão ousado que ele usava um chapéu de palha amarelo, se eu não me engano, para ficar mais visível para os inimigos no combate. Olha só, para ele ter mais adrenalina, para mais aventura, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Olha o nível. E aí teve um momento em que ele sofreu um ferimento e ele precisou ficar no hospital por um tempo, e foi ali que ele começou a ler a Bíblia. E aquele jovem que evitava a igreja teve um encontro verdadeiro com Deus. Sua vida mudou radicalmente. Mais tarde, ao perceber que muitos países comunistas tinham pouquíssimas Bíblias, André começou uma missão perigosa. Inspirado por Deus, começou a contrabandear as escrituras que tinham mudado tão radicalmente a sua vida para as pessoas espiritualmente famintas, presas naqueles países de regime totalitário. Gente, isso mostra que aquilo que a gente faz é tão pouco, tão pequeno, né? Meu Deus do céu, imagine a coragem. E eu tô falando aqui pra você, imagine a coragem, mas uma das partes mais marcantes dessa história é ele relatando exatamente que ele não era corajoso. Ele fala assim, ó: eu não sou corajoso. Muitas vezes fico terrivelmente amedrontado. Muitas vezes dirigi meu carro até a fronteira de países comunistas e não tive coragem de prosseguir. Então eu retornava alguns quilômetros, me hospedava num hotel e começava a orar e jejuar até que tivesse a coragem ou a liberdade ou a ousadia de seguir adiante. E sempre funcionava. Isso é coragem bíblica. Não é ausência de medo. É obedecer apesar dele. E aqui está algumas das maiores lições dessa mãe. Ela não controlou o futuro do filho. Ela não mudou o coração dele à força. E ela também não viu resultados imediatos. Mas ela permaneceu fiel. Enquanto André fugia da igreja, havia uma mãe dobrando os joelhos e orando por ele. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Orando por um filho distante, por uma criança desinteressada, por alguém que parece resistente às coisas de Deus. Mas histórias como essa nos lembram: orações de mães não são desperdiçadas. Mesmo quando você não vê, Deus continua trabalhando. A mãe do irmão André perseverou,
mesmo sem saber até onde suas orações alcançariam. E aquele menino inquieto se tornou um homem usado por Deus para levar esperança para milhões de pessoas. Por quê? Mães que influenciam o mundo oram pelo futuro dos filhos. Se essa história falou com você, compartilhe esse vídeo com outra mãe e me conta aqui nos comentários qual parte mais tocou seu coração nessa história.